Regra número 1. Gaste menos do que você ganha. Nossa, mas se fosse para falar coisas óbvias, eu nem teria clicado no vídeo. Calma, meu compatriota, eu vou explicar. Não é o quanto você ganha que te enriquece, e sim o quanto você mantém. Se você ganha 20 mil e gasta 20 mil, você não está enriquecendo, está apenas sendo intermediário da riqueza. O dinheiro até passa por você, mas não fica por muito tempo. É como se você fosse um garçom servindo dinheiro na mesa dos outros. Ele entra na sua conta e já vai embora pagar carro, aluguel, parcela do celular, iFood, cartão, juros e tudo mais. E no fim do mês, você volta a ficar sem nada. A verdade é que você só começa a acumular riqueza quando uma parte do seu dinheiro fica com você através de seus ativos, seja investimentos ou negócios. Basicamente, quando você para de viver no limite do seu salário e começa a criar uma margem, uma folga financeira. E o mais curioso é que muita gente acha que quem ganha mais vive melhor, mas não é sempre o caso. Tem gente ganhando 3 mil e dormindo tranquilo, e tem gente ganhando 15 mil e se afundando em dívidas. O problema não é só o quanto entra, mas também o quanto está saindo. Gastar menos do que ganha é uma habilidade, é o que separa quem só trabalha para pagar boleto de quem trabalha para construir liberdade. A diferença entre um quebrado e alguém financeiramente livre não é o salário, mas o comportamento. Então, se você acha essa regra óbvia demais, me responda com sinceridade. Você aplica isso na sua vida hoje? Você sabe exatamente quanto gasta por mês? Você tem uma margem de sobra que usa para investir no seu futuro? Se a resposta for não, então talvez o óbvio é justamente o que você mais precisa. E aqui vai um desafio. Viva com 80% da sua renda por 3 meses. E já que é tão óbvio essa regra, você deveria conseguir cumprir esse desafio, não é? Regra número 2. Pague-se primeiro. A maioria das pessoas acha que essa regra tem a ver com separar 10% da renda para investir na renda fixa ou na renda variável. Mas na verdade não. Essa regra tem a ver com o seu maior ativo, você mesmo. Pense assim, você encontra um bom emprego, seu salário é o suficiente para pagar as contas e sobrar 10% da sua renda. Então você vive assim, os 90% você usa para pagar seu carro, sua casa, mercado e algumas saídas, e os 10% você investe no tesouro direto. O problema nisso tudo é que você como pessoa não está evoluindo e após 5 anos continua no mesmo cargo recebendo o mesmo salário. Ao passar dos anos tudo fica mais caro e o salário que antes dava para pagar tudo e ainda sobrava, agora mal consegue pagar as contas básicas. Esse é o caso de muitos brasileiros. Eles podem até ter uma noção de que precisam guardar dinheiro, mas esquecem do mais importante, estar sempre evoluindo suas habilidades para continuar tendo valor no mercado. É isso que pagar-se primeiro realmente significa, reservar parte do seu tempo e dinheiro para se tornar uma versão mais valiosa de si mesmo. Se você investe em ações, renda fixa, imóveis, mas esquece de melhorar sua comunicação, sua produtividade, sua capacidade de resolver problemas e sua mentalidade, então você está ficando estagnado, e quem estagna perde espaço. Porque o mercado muda, as tecnologias mudam e os concorrentes mudam, e se você não mudar junto, você vai ficar para trás. E é aí que o salário começa a perder força e você vai precisar tirar dinheiro de todos esses investimentos que você fez para sustentar seu estilo de vida agora. Porque enquanto os preços sobem e o mundo avança, você continua parado, fazendo o mesmo, ganhando o mesmo e torcendo para sobrar algum dinheiro no fim do mês. É como estar num barco parado enquanto todos os outros estão navegando. Mesmo que você não esteja afundando, você também não está indo a lugar nenhum. Então, o que você precisa fazer é investir tempo para ganhar habilidades, usar essas habilidades para ganhar mais dinheiro, depois usar esse dinheiro para ganhar mais tempo e investir esse tempo em aprender novas habilidades. Esse é o ciclo que vai realmente te deixar rico. Regra número 3. Defina suas prioridades. Você pode pagar por qualquer coisa, mas não por tudo. Cada escolha que você faz vem com uma troca. Dinheiro é um convite ao pensamento crítico. Então, se é algo que você valoriza, seja viajar, comer bem ou ter uma casa, você pode ter isso. Você só não pode ter uma série infinita de E. Você não pode conseguir ter isso e outra coisa, e mais outra, e mais outra. E isso não se aplica apenas ao seu dinheiro. Isso vale para o seu tempo, seu foco, sua energia, sua atenção ou qualquer outro recurso limitado que você tenha. Por isso, sempre busque ser o melhor no que você está fazendo no momento. Se for editor, designer, cantor ou qualquer outra coisa, foque 100% da sua energia nisso, pois isso pode te colocar no que chamamos de níveis de sorte. Basicamente funciona assim. Primeiro temos a sorte burra, ou seja, o acaso. A pessoa que estava no lugar certo e na hora certa sem precisar de habilidades. Depois temos a sorte do esforço, que é quanto mais você trabalha, mais sorte vai ter. Um exemplo disso é esse canal. Foram precisos vários e vários vídeos até um pegar embalo e puxar o canal para cima. Eu tive sorte de um vídeo viralizar, mas também trabalhei muito para isso acontecer.
Depois vem a sorte por habilidade, que é quando você atrai oportunidades por ser muito bom no que faz ou tem um diferencial. Por exemplo, eu tenho um amigo fluente em espanhol que é dono de uma barbearia, e onde ele trabalha tem muitas pessoas imigrantes que falam espanhol. Daí sempre quando chegam lá e veem que ele também fala espanhol, eles indicam a barbearia para os outros imigrantes. Isso fez ele ganhar muitos clientes. E a quarta sorte é a sorte dos outros, que é quando as pessoas te escolhem para grandes projetos. Essa é a sorte mais rara de se ter, mas também é mais poderosa. É quando você já construiu tanta autoridade, tem tanta credibilidade, que outras pessoas querem te colocar em projetos grandes mesmo sem você pedir. Por exemplo, imagine que você é designer e começou a postar seus trabalhos no Instagram. Depois de um tempo, alguém que te segue e está montando uma startup te chama para ser o responsável por toda a identidade visual da empresa. Você nem sabia que essa pessoa te acompanhava. Ela te escolheu porque viu em você algo que poucos têm: qualidade, consistência e profissionalismo. Ou seja, você atraiu a sorte dos outros, porque se tornou uma referência. Esse tipo de sorte acontece quando você planta tanto valor no mundo que uma hora alguém importante percebe e pensa: é com essa pessoa que eu quero contar. E quanto mais você se dedica a algo com foco, mais sorte você parece ter. Regra número 4. Tenha um orçamento de emergência. Tem uma frase que diz assim: nunca comece o dia antes de planejá-lo no papel. E isso não vale só para o dia, vale para a vida inteira. Se você quer ter estabilidade financeira e poder de ação quando as coisas saem do controle, você precisa de um plano. Um plano simples, mas funcional. Um plano que leve em conta o melhor cenário, mas também o pior. Porque viver esperando que tudo dê certo é o caminho mais rápido para o desespero. Por isso, planeje o melhor e o pior cenário. Quando algo dá errado, e vai dar em algum momento, muita gente entra em pânico porque não sabe o que fazer. Mas quem já pensou nisso antes, quem já planejou com calma, respira fundo e diz: beleza, já sei o próximo passo. No lado pessoal, a recomendação ideal é ter pelo menos 6 meses do seu custo de vida guardados. Isso inclui aluguel, contas básicas, alimentação, transporte, remédios e tudo o que você precisa para viver com dignidade. É importante dizer que essa reserva não é para viagens nem para promoções imperdíveis, é para emergências reais: perder o emprego, ficar doente, consertar um carro ou um imprevisto de última hora. Com essa reserva, você não entra em desespero, você ganha tempo. Tempo para respirar, se reorganizar e encontrar a melhor saída, sem precisar se endividar ou tomar decisões desesperadas. Já se você é empreendedor ou tem qualquer tipo de negócio, a lógica é parecida. Você precisa de uma reserva de 3 a 6 meses de despesas operacionais. Isso inclui aluguel do ponto, salários, estoque, contas fixas, plataformas, ferramentas, o que for necessário para o funcionamento da sua empresa. Muitas empresas fecham as portas não por falta de lucro, mas por falta de fôlego. E você só ganha fôlego quando se prepara para as tempestades antes que elas cheguem. E isso também vale para crises financeiras. Eu não quero ser alarmista aqui, mas a inflação está aumentando absurdamente. O governo não para de gastar e, para piorar, temos uma das maiores cargas tributárias do mundo. Ou seja, o governo já arrecada quase tudo que pode, e como ele não pretende parar de gastar, sobra uma única opção: o Brasil quebrar. Por isso, ter um orçamento de emergência é tão importante. Ele não vai te deixar rico, mas vai evitar que você precise se endividar para sustentar seu estilo de vida quando as coisas derem errado. Regra número 5. Dê para receber. Se você é do tipo muquirana, que economiza cada centavo e não deixa o dinheiro circular, então sinto te dizer, seu dinheiro aos poucos está apodrecendo. Dinheiro não foi feito para ficar parado. Se você guarda ele com medo, ele foge. Se você faz ele circular, então ele volta. E veja bem, não estou falando de juntar 5 mil para uma reserva de emergência. Nesse caso, o dinheiro tem um propósito para ficar parado. Estou falando das pessoas que economizam cada centavo e deixam o dinheiro parado sem nenhum motivo. Eles guardam por medo de gastar, de perder ou de arriscar. Por exemplo, 2 pessoas recebem 3 mil cada. A primeira resolve deixar o dinheiro parado numa conta sem nem tocar. Já a segunda usa o mesmo valor para comprar equipamentos básicos e montar um negócio digital. 5 anos depois, os 3 mil da primeira pessoa viraram R$ 2.600, corroídos pela inflação. Já os 3 mil reais da segunda pessoa viraram um produto digital que rende 2 mil por mês. E claro, não me entenda mal, a segunda pessoa poderia ter perdido tudo nessa tentativa, mas de qualquer jeito, se você guarda seu dinheiro e deixa ele parado, não investe em nada, vai acabar perdendo ele de um jeito ou de outro, seja por uma emergência, inflação, roubo ou qualquer outra coisa. Então, use o dinheiro, invista, circule. Quanto mais valor você gera, mais volta para você. Economizar sem investir é como estocar energia e nunca usá-la. Regra número 6. Minimize dívidas ruins e maximize dívidas boas.
Robert Kiyosaki disse que a diferença entre ricos e pobres está em como eles usam o tempo e a dívida. Enquanto os pobres e a classe média se endividam para consumir, os ricos usam dívidas para investir e multiplicar o patrimônio. A maioria das pessoas usa o crédito para comprar coisas que perdem valor, seja um celular novo, móveis parcelados, roupas, viagens e até festas. Tudo isso gera dívida, mas não traz nenhum retorno financeiro. Ou seja, você está pegando dinheiro emprestado para ter algo agora que daqui a pouco não vai valer nada e ainda vai ficar pagando juros por meses ou até anos. No Brasil, o famoso parcela em 10 vezes sem juros parece inofensivo, mas o que muita gente esquece é que as parcelas se somam, elas tiram sua liberdade e mesmo sem juros visíveis, você já está pagando mais caro. O que acontece é que a pessoa parcela a TV em 10 vezes, o celular em 12 vezes, a roupa em 6 e quando vê, metade do salário está comprometida só com dívidas de consumo. E aí, quando surge uma emergência inesperada ou um gasto fora do previsto, o orçamento vira um caos. Só que preste atenção, não é que você nunca possa usar o crédito, a diferença é, use dívida apenas se ela tiver retorno. Por exemplo, há alguns anos atrás, meu amigo recebeu uma proposta de emprego para trabalhar no Reino Unido. O problema é que ele não tinha dinheiro suficiente para ir para lá, então ele pegou um empréstimo no banco. Depois de 5 meses trabalhando e ganhando em euro, ele conseguiu quitar sua dívida com o banco. Agora ele já tem um cargo mais alto e um estilo de vida confortável. Esse é um exemplo perfeito de como usar uma dívida boa para alavancar sua vida. E é isso que você precisa fazer. Use dívidas apenas se o retorno for maior que o custo. Invista em você, no seu negócio, em conhecimento e, pelo amor de Deus, não use dívidas para ostentar. Porque se você está pegando dívida para manter um padrão de vida, você está cavando um buraco. E quanto mais fundo ele fica, mais difícil é sair. Regra número 7. Avalie risco versus retorno. Warren Buffett tem uma frase que resume bem essa regra. Risco vem de não saber o que está fazendo. E ele tem razão, porque o risco em si não é o problema. O problema é quando você toma decisões financeiras no escuro, baseadas em impulso ou na empolgação dos outros. Tem gente que coloca dinheiro numa ação que mal conhece, só porque viu alguém no Instagram dizendo que ficou rico. A pessoa nem sabe o que está comprando, não sabe sobre volatilidade e nem leu uma linha sequer do assunto, mas aposta tudo ali, como se fosse um bilhete de loteria. E quando dá errado, adivinha, culpa o mercado, já que a culpa nunca é dela. O risco, quando bem avaliado, pode ser seu aliado. Na verdade, os melhores investimentos da vida quase sempre envolvem algum tipo de risco. A diferença é que quem enriquece estuda antes, calcula, testa pequeno e toma decisões com base, não na emoção. Por exemplo, imagine duas pessoas comprando o mesmo imóvel. A primeira comprou por impulso, porque achou bonito e o corretor disse que ia valorizar. A segunda pesquisou a região, comparou os preços, estimou o custo da reforma e já sabia por quanto poderia vender. As duas correram o mesmo risco, mas uma estava preparada enquanto a outra só estava torcendo. E é isso que a regra quer te ensinar, não é sobre evitar riscos, e sim sobre entender o jogo antes de apostar. E quando você entende, começa a ver as oportunidades certas, aquelas com baixo risco e alto retorno, onde você pode ganhar muito mesmo arriscando pouco. Isso é o que chamamos de retorno assimétrico, e é assim que os ricos jogam. Eles não apostam alto em tudo, eles testam com pouco, aprendem, ganham confiança e depois colocam mais. Quanto mais você sabe, menos risco você corre e mais dinheiro você ganha. Regra número 8. Não tenha medo do dinheiro. Tem muita gente que diz que quer ficar rica, mas no fundo tem medo do dinheiro, medo de ganhar mais e ser julgado, medo de não saber lidar, medo de perder ou medo de virar alguém que não é. E esse medo não é algo que a gente escolhe sentir, ele é plantado na nossa mente ao longo da vida, pelas histórias que ouvimos e pelas crenças que carregamos desde pequeno. Frases como dinheiro é sujo, rico não vai pro céu, quem tem dinheiro pisa nos outros, ou mais vale ser feliz do que ter dinheiro, tudo isso vai se acumulando no nosso inconsciente, e aos poucos a gente passa a acreditar que dinheiro é perigoso, e se ele é perigoso, é melhor manter distância, não é? Só que aí vem um paradoxo, você quer ter uma vida melhor, mais tranquila e mais livre, mas se sabota sem perceber, toda vez que está prestes a dar um passo maior. Isso acontece porque você não tem um problema com o dinheiro, você tem um problema com a forma como enxerga o dinheiro. E o pior é que esse problema, se não for resolvido, não só afasta o dinheiro da sua vida, como também faz você olhar com desconfiança para quem já conquistou. A pessoa vê um vizinho comprando um carro novo e pensa que ele deve ter feito algo de errado, ou vê alguém investindo bem e logo pensa que isso é sorte. Mas tudo isso é a sua defesa, é como se seu cérebro estivesse tentando te proteger da ideia de que você também pode e deve enriquecer.
Só que aqui vai a verdade nua e crua. Dinheiro não transforma caráter, dinheiro revela o caráter. Ele amplifica quem você já é. Se você é uma pessoa generosa, humilde e ética, ter mais dinheiro só vai potencializar isso. Você vai poder ajudar mais, viver melhor ou criar mais impacto. Agora, se você já é ganancioso e egoísta, aí sim o dinheiro pode piorar tudo. Mas o problema nunca foi o dinheiro, foi quem você escolheu ser com ele. Regra número 9. Evite a inflação do estilo de vida. Você começa ganhando pouco, apertado, contando centavo por centavo. Aí, depois de muito esforço, sua renda melhora. Um aumento no trabalho, um novo cliente ou uma promoção. E aí, no lugar de usar esse dinheiro para se organizar, investir ou criar uma reserva de segurança, você começa a elevar o padrão de vida. Troca de celular, aluga um apartamento maior, compra um carro mais caro, começa a comer fora com mais frequência e quando percebe, está ganhando mais, mas continua sem sobras no fim do mês. Esse fenômeno tem nome, inflação do estilo de vida, e é uma das principais armadilhas que impedem as pessoas de acumularem riqueza, porque ela dá a falsa sensação de progresso. Afinal, externamente sua vida parece melhor, mas internamente você está estagnado, e às vezes até pior, porque agora você tem mais compromissos, mais boletos, mais obrigações mensais do que antes. E o grande problema é que essa transição acontece de forma sutil, a pessoa não percebe que está trocando liberdade por aparência. O salário aumenta, e com ele também aumenta o custo de manter a imagem de que está vencendo na vida. Mas no fundo, essa vitória é frágil. Basta um imprevisto, uma demissão, uma crise econômica, um problema de saúde e todo esse estilo de vida desmorona, porque não havia uma base sólida sustentando aquilo. Evitar a inflação do estilo de vida não é sobre viver como um monge e nunca aproveitar nada. É sobre crescer com consciência. É entender que o aumento de renda deve vir acompanhado de um aumento de inteligência financeira, e não apenas de consumo. É priorizar investimentos em liberdade antes de gastar com vaidade. Isso significa que quando seu salário aumenta, a primeira pergunta não deve ser o que eu posso comprar agora, mas sim como eu posso usar esse dinheiro para me deixar mais livre no futuro. Quem constrói riqueza de verdade geralmente tem um padrão de vida muito inferior ao que poderia bancar. Isso não é pobreza, é estratégia. É viver com menos hoje para ter mais autonomia amanhã. Inclusive, muitas das pessoas mais ricas que você conhece mantêm hábitos simples por escolha, porque sabem que liberdade vale mais do que ostentação. Regra número 10. Seu network é seu patrimônio. Por mais clichê que isso pareça, a verdade é que ninguém chega muito longe sozinho. Não importa o quão inteligente, esforçado ou disciplinado você seja, se você estiver cercado pelas pessoas erradas, vai andar em círculos. E quando eu digo erradas, não estou falando de gente ruim, mas de pessoas que te puxam para baixo sem perceber. Gente que tem medo de arriscar, que reclama o tempo todo, que vive presa no mesmo lugar e que te convence dia após dia de que crescer é perigoso. Agora pense, quando foi a última vez que alguém ao seu redor te incentivou a dar um passo além? A maioria só vê o pior. Elas falam, não largue seu emprego porque você não vai conseguir outro, não invista nisso, não comece um negócio. Mas quando foi que uma conversa te fez repensar suas decisões financeiras ou ver uma oportunidade onde você só enxergava risco? Se isso nunca aconteceu, talvez o seu ambiente esteja te impedindo de crescer. O seu network é um dos seus ativos mais valiosos. Ele pode encurtar caminhos, abrir portas e principalmente te colocar em movimento. Às vezes, tudo que você precisa é estar na roda certa. Aquela roda onde as ideias são trocadas, onde as pessoas falam de metas, crescimento, projetos, investimentos e não só de tragédia e BBB. É ali que você começa a enxergar o mundo com outros olhos. Regra número 11. Encontre o seu porquê. Você já se perguntou por que levanta da cama todos os dias para ir trabalhar? E não vale responder que é porque eu tenho contas para pagar. Isso todo mundo tem. A pergunta aqui é mais profunda. O que te move de verdade? Qual é o motivo que te fez enfrentar o trânsito, aguentar pressão, passar perrengue e continuar? A maioria das pessoas vive no automático. Trabalha, paga boleto, reclama, dorme e no dia seguinte repete tudo de novo. E assim passam anos. E sabe por quê? Porque nunca pararam para definir um motivo claro para fazer o que fazem. E quando você não tem um propósito, qualquer coisa te tira do caminho. Então não suba a escada do sucesso só para descobrir que ela estava encostada na parede errada. Tenha clareza do seu propósito. Isso vai te dar energia, direção e sim, também vai te dar mais dinheiro.